É isso que nós pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Se fosse combinado, não aconteceria. Esse louvor faz bem menção à palavra de hoje. Creio que Deus preparou tudo hoje. Eu gostaria de estar convidando os irmãos a estar abrindo a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 4. Na minha última pregação eu falei sobre os vasos, falei de alguns tipos de vaso, e eu disse que a experiência com Deus é verdadeira, é válida, o encontro com Deus é verdadeiro, mas o que nos afasta de Deus é quando nós nos afastamos do altar. E hoje eu venho falar sobre resistência. E eu queria dar até um tema para essa mensagem que diz que nem todo escolhido do homem é o escolhido de Deus. Glória a Deus. Tá melhor? Amém. Nem todo escolhido do homem é o escolhido de Deus. É o tema da mensagem. Mateus capítulo 4 vai falar que quando Jesus foi tentado pelo diabo, a palavra resistência, ela... Nesse versículo aqui foi a melhor parte que Jesus fez para nos mostrar a resistência que ele teve ao diabo. E eu queria estar iniciando a leitura. Vamos lá. Jesus é tentado pelo diabo. Jesus foi então conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse, abre aspas, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe, abre aspas, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe, se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos lhe dará ordens ao teu respeito, e com suas mãos ele sustentará para que não tropece em pedra. Jesus contestou, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora ao lugar mais alto do monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Propôs a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorás. Jesus ordenou-lhe então, vai-te daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Assim o diabo deixou, eis que vieram os anjos e o alimentou. Só até aqui para falar. Aqui Jesus manda nos dar uma ordem, que é resistir ao diabo. Só que tem um versículo em 1 Tessalonicenses 5:22 que vai dizer, fugir da aparência do mal. Ué, aqui em uma parte a gente resiste ao diabo e agora a gente tem que fugir. O diabo ele não vem de chifre, de rabo nem pintado de vermelho, ele vem sutil, ele vem disfarçado. O que significa fugir da aparência do mal? É quando nós saímos de coisas, de situações, de ambientes, de pessoas que nos remetam ao pecado.
Assim, sim, claro, nós temos que fugir. Se a pessoa tem vício de bebida, droga, cigarro, qualquer tipo de vício, e ela fica em lugares e ambientes com pessoas que vão remeter a ela aquela sensação, ela pode cair de novo. Então aí sim nós temos que fugir da aparência do mal, como Paulo disse. Mas aqui, Jesus, ele resiste ao diabo. Imagina agora se chega alguém demoniado aqui, a gente ia sair correndo? Não, teria que expulsar. Então sim, ao diabo nós temos que expulsar, mas fugir da sutileza do mal. Fugir daquilo que nos remeta ao pecado. Pois bem, eu queria voltar só um pouquinho, que no meu está na mesma página, que é Mateus, capítulo 3, verso 13. Só para a gente poder entender o versículo 4, que diz: o batismo de Jesus. Eu vou pular um pouquinho, senão vai ficar muito longo. Jesus sendo batizado por João. E João não quer batizá-lo, porque ele fala: o Senhor que tinha que me batizar, mas o Senhor pede para eu batizar o Senhor. E Jesus sendo batizado por João, licenciado. E o Espírito Santo de Deus desce como uma pomba vindo até ele. Em seguida uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem muito me agrada. E isso, logo em seguida, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi algo simplesmente que aconteceu. Estava escrito, tinha que acontecer daquele jeito, naquele dia, naquela hora. Depois ele jejua 40 dias e 40 noites e ele tem fome, como um homem. Certo? Logo em seguida o tentador aparece. E ele chega para Jesus e fala uma coisa que me chamou muito a atenção. Vocês viram que eu, na leitura eu falei, entre aspas, abre aspas, fecha aspas. Por que aspas? A aspas, ela tem a função dela é marcar um texto, é marcar uma frase. Mas numa narrativa, ela é usada como ironia. E eu fiquei pensando, vou abrir um parênteses, tá? Meu pensamento. Deus se escondeu tão bem em Jesus que enganou de nada. Sabe por quê? Porque se nós formos ler de Gênesis até Mateus capítulo 13, Deus não chama ninguém de filho. Ele chama Abraão de servo. Ele chama Enoque de amigo. Ele chama Moisés de profeta. Ele chama Elias pelo nome. Elias, sai da caverna. Mas ninguém de filho. Então isso foi uma manifestação espiritual que aconteceu, que não tinha acontecido. O diabo viu todas elas. E ele falou: filho? Ele nunca chamou ninguém de filho. E eu agora pensando com a minha cabeça, será que o diabo é maluco de tentar Deus? Aspas, pode falar. Ele ia ganhar? Ele fez uma melhor de 3 aqui com Jesus. Ele faria uma melhor de 3 com Deus? Ele ia perder de uma. E aí o que ele faz? Eu estou vendo um homem, eu estou analisando um cenário. Eu estou vendo um homem que está 40 dias no deserto com fome. Jesus não deveria estar inteirão. Ele era homem, mas também é Deus. E ele, o que ele estava ali? Ele estava com fome, ele estava com sede, ele estava mal. O diabo falou: não é Deus. Deus está escondido ali, não tem como. Eu vou tentar, vou fazer a minha função que eu faço de muito bem. E aí ele vai: se tu és filho, está com fome, transforma essas pedras em pães e come. O diabo primeiro tenta Jesus, sabe aonde? Na necessidade. Por muito menos Esaú trocou a primogenitura por um prato de leitinho quando estava com fome. E aí ele vai. Jesus vai e fala o quê? Entre aspas também, na ironia: nem só de pão liberar o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. 1-0 para Jesus. Agora Satanás vai lá e tenta Jesus novamente. Isso aí, estou perdendo. Não posso, ele é homem, eu estou vendo um homem.
Satanás, agora, lembra que eu falei não, está escrito que primeiro Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, certo? Agora não, mudou, inverteu. Satanás leva Jesus para volta do tempo. Não inventou. Satanás levou Jesus para a igreja. Satanás pregou para Jesus, isso aqui é o Salmo 91. Inverteu. Sabe o que me faz pensar nisso? Que nem todo mundo que está lá em cima foi Jesus que levou. Nem todo mundo que está no alto foi Jesus que levou. O diabo também tem esse poder. Agora Satanás prega para Jesus. Agora eu vou matar esse jogo. Agora Satanás tenta Jesus na fé. Pula! Tem muita gente que está cheia, o Espírito Santo está cheio ali, mas não tem discernimento, não tem resistência. Ah, vou pular, estou cheio de Deus, vai dar onde mesmo? Pula, morre, acabou, perdeu, vai direto, já vai descer direto. E aí, Satanás mais uma vez tenta o homem. Porque ele fala de novo, se tu és filho de Deus, pula. Jesus não pula, resiste mais uma vez e fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. Venceu ele na palavra, 2-0. Agora Satanás fica meio perdido e fala, cara, perdi, já era, melhor que 3 eu perdi. Vou só lá, só para dar um exemplo pra gente. Não está escrito melhor que 3 na Bíblia, tá? Perdi, já era, acabou. Mas, pô, vou tentar fazer um golzinho, vou fazer um ponto. Para não ficar feio. Né? Vou fazer um ponto da misericórdia aqui. Agora eu quebro ele. Tanto que agora a narrativa muda. Se nós formos ver. No 8. O diabo agora torna a levar Jesus para o alto do monte. Onde ele fala, te dou tudo isso aqui, ó. Todos os reinos. E os seus esplendores. É tudo teu. Se tu fizer uma coisa, só me adora. Aí ele falou, agora eu ganhei. Não ganhei não, né? Perdi, mas vou fazer um pontinho. Vou tentar ele no que todo mundo gosta. Na ganância. Entenda uma coisa. O que é ser rico aqui? Levanta a mão. Não é pecado ser rico não, gente. Pode levantar. Ninguém quer ser rico não, ninguém quer dinheiro. Agora se o diabo chega para vocês e fala, fica com a mão levantada. Quem quer ser rico, mas para isso perder a salvação? Alguém quer? Ser rico é certo. Temos que correr atrás do nosso. Mas se for para ser milionário e perder a salvação, é melhor que nós não sejamos. Jesus aqui, ele resistiu e ganhou 3-0, grande lavada. Só que o mais interessante é que no 3, ele tentou Deus, Jesus, não como homem, mas como Deus. Porque agora Jesus muda o cenário. E ele fala, aparta-te de mim, Satanás. Agora não é mais homem. Agora é Deus homem. O diabo foi embora. Jesus resistiu. E ele nos mostrou aqui que ele foi embora e no final veio os anjos e o alimenta o homem. Peraí, tu tá falando tanto aí de homem, Deus, homem, como é que é isso? Tá, vou tentar te explicar. A Bíblia vai nos dizer que Jesus era 100% homem e 100% Deus, certo? Como homem, Jesus teve fome. E ele fala para os seus discípulos, vai comprar comida que hoje eu estou cansado. Mas como Deus, ele vem e faz o quê? Vem a mim todos os cansados e afadigados que eu aliviarei. Como homem, ele fala, estou com sede para uma mulher samaritana. Como Deus, ele fala, eu sou, de mim sai água viva, água da vida, e vocês nunca mais terão sede. Como homem, ele chora por uma vida Betânia, mas como Deus, sai para fora, Lázaro, eu sou a ressurreição. Como homem, ele fala, ele descansa, ele dorme num barco. Como Deus, ele fala, quem é esse que acalma a tempestade e até o mar o obedece? Deus homem, Deus, 100% homem, 100% Deus. Uma vez me fizeram uma pergunta, foi logo no início da minha caminhada, eu não soube responder. Eu li a Bíblia, mas não lia com constância. E me perguntaram sobre o versículo 8, que Satanás chega para
para Jesus e fala que dá todo o reino e o seu esplendor. E a pessoa me perguntou, mas Deus não criou tudo? Como é que Satanás agora está falando que vai dar? E eu entendi uma coisa. O pecado entrou na humanidade através de Adão. Então gerou uma dívida, vamos dizer assim, com Deus. O homem criou uma dívida com Deus. E esse sacrifício, ele tem que ser pago. Aquele pecado que Adão cometeu, ele tinha que ser pago. E o sacrifício, ele tinha que ser humano, porque era um homem que cometeu esse pecado. E Deus, o que ele fez? Ele não podia simplesmente dar a qualquer pessoa, escolher alguém a dedo, vai lá, se sacrifica. Não. O que ele fez? João capítulo 1. No início, era o Verbo. O Verbo se tornou carne e andou entre nós. Deus vai dizer, Paulo vai dizer também que ele se esvaziou de si próprio e desceu nos céus, como homem, como Deus. Então ele fez um favor imerecido para a gente, ele mesmo veio como homem e se entregou para quitar esse pecado que Adão fez. Mas como é que está falando isso? Sacrifício? Por que sacrifício? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 12? Só para não ficar nas minhas palavras. Romanos 12 vai dizer: a vida como um culto espiritual. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis ao vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. O sacrifício tinha que ser vivo, tinha que ser santo e tinha que ser agradável. Então vai ter gente que lê a Bíblia e vai falar, por que não fez de animal? Na época de Moisés fazia de animal, na época de Levítico. Animal não pode. Vou explicar por quê. Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, 4. Hebreus 10, 4 vai dizer, no início vai dizer, o sacrifício de Cristo é definitivo. E no 4 vai dizer, porque é impossível que o sangue de touros, bodes, remova o pecado. No 5, por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou, o sacrifício e a oferta não quisestes, mas o corpo lhe preparastes. Então por que a gente não podia? Pode ter gente que pergunta, por que já que o animal não pode? Por que animal? Porque é vivo, mas não é santo. Então se é santo não é agradável. Então por que não botar um anjo? O anjo é um ser espiritual. Mas eu vou dizer por que não. Hebreus 1. Hebreus 1, 4 e 5 também. No início vai dizer, Deus revelou-se através de Cristo. No 4, tornando-se assim tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente que eles. O Filho é exaltado acima dos anjos, diz no 5, porquanto a qual dos anjos Deus afirmou, tu és meu filho, e eu sou teu pai. Anjo não pode. Anjo é um ser espiritual, é vivo, é santo, mas não é agradável porque ele é criado. Jesus é o Criador. Então, se ele desceu como homem, Deus, ele tem que ser o sacrifício. E aí, só teve 2 sacrifícios vivos na Bíblia: Isaac e Jesus. Isaac, quando estava para ser sacrificado, o anjo chegou e falou, não, para, ali está o cordeiro.
Isaac era vivo? É vivo. Mas não é santo, então não é agradável. Aí nós vemos Jesus. É vivo? Muito vivo. É santo? Santo. Então é agradável. Então como é que a gente pode provar que ele é santo? Se nós formos pegar a Bíblia, tem vários exemplos que Jesus é santo. Como 2 Coríntios 5:21. O autor vai dizer, ele não cometeu nenhum pecado. 1 Pedro 2:22 vai dizer que ele é santo, nele não há pecado. 1 João 6:29 vai dizer que ele é o santo de Deus. Ele é santo. O sacrifício aconteceu. Quitou a dívida que Adão fez. Jesus morreu, foi ressuscitado ao terceiro dia, é vivo nas nossas vidas. Só que, lembra que eu falei que o tema dessa mensagem era nem sempre escolhido do homem, escolhido de Deus? Jesus, ele foi o escolhido de Deus para poder ser o rei daquele lugar. Só que vai ser assim na nossa vida. Deus muitas das vezes vai nos plantar em algum lugar onde vai ter 1, 2, 3 ou até 4 a nosso favor que vão falar, é justo, que vão falar, é santo, que vão falar, tá fazendo certo, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas vai ter uma multidão falando, crucifica. Vai ter uma multidão falando, solta Barrabás. Aquele que Deus mandou para ser bênção não vai ser reconhecido por muitos, mas por poucos. Mas é que vem a reviravolta. Pessoas que eram irmãos vamos dizer irmãos de Cristo, porque eram judeus também, negaram a ele. Eu não posso afirmar, mas pessoas que de repente ele até curou. Estava lá no meio da multidão, não está escrito, mas é a minha cabeça pensante. Mas Deus vai te justificar, porque você está fazendo o que é certo. Se você está fazendo o que é certo, está fazendo tudo o que Deus manda, Deus vai te justificar, sabe como? Através de outros grupos de pessoas que podiam ter feito coisas por você e não fizeram. Mateus 27:3 vai dizer o quê? O que Judas falou? Trair, sangue inocente. O que a esposa de Pilatos fala? Tive um sono. E o sangue daquele justo me persegue. Estou falando com as minhas palavras. Pilatos logo em seguida, Pilatos podia ter feito alguma coisa, mas ele faz o quê? Lavei minhas mãos. Esse aí mal nenhum fez, é justo. É justo. E aí, nós vemos o ladrão da cruz. O que ele fala? Esse aí mal nenhum fez. É justo. Pessoas de fora falaram de Jesus, reconheceram ele como Cristo. Vai ser assim na minha e na tua vida. Se não acontecer, se prepara, vai ter um dia que vai acontecer. Imagina se a viúva de Serepta, se ela não desse aquele último bolo pro profeta. Alguém já imaginou o que podia acontecer com ela? Ela deu para abençoar. Mas vai ter gente que não vai fazer. O que Deus te botou lá para acontecer. Deus vai te colocar num lugar e vai ter gente que ela pode querer te abençoar. Não, ela não é obrigada. Mas vai acontecer. Deus vai te justificar, sabe como? Igual aquele centurião que está lá em Mateus 27:49. Ele viu Jesus sendo crucificado e morto. Ele viu um terremoto logo em seguida. O céu ficou preto. O véu do templo se rasgou. Os mortos ressuscitaram. E ele falou verdadeiramente: é Cristo. Verdadeiramente é Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Ele é santo. É justo. Deus vai honrar. Mas para isso tem que se manter. Tem que ter resistência. A resistência podia ser um dom. Mas não é. Mas ela é equiparada ao domínio próprio.
Né? Se você tem um domínio próprio, está cheio do Espírito Santo, não está se afastando do altar, está botando Deus como prioridade na sua vida, está fazendo tudo que Deus manda, está no caminho certo. O problema é que os outros estão falando de você. É você e Deus. Deus vai honrar. Não estou falando de honra material não, mas Ele vai provar para todos aqueles que falaram que você não ia chegar, todos aqueles que falaram que não ia acontecer, todos aqueles que falaram que você não ia dar para nada. Deus vai te justificar perante todos. Mas não se glorie disso não. Perdoa. Não é coração não. Libera perdão, faz o que Jesus fez. Resiste, né? E faz o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 1, verso 7. Só para não ficar nas minhas palavras. Provérbios, capítulo 1, verso 7, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Tem mistérios de Deus que a gente não entende. Tem coisas que nós vamos ter que passar. Glória a Deus, aleluia. Tem coisas que é inevitável, tem que acontecer. A gente tem que passar para ficar mais forte. Mas tem que ter resistência, tem que ter domínio próprio, tem que orar, tem que buscar, tem que vir para a igreja, não se afastar do altar, porque quando se afasta do altar, a gente não resiste, não tem como, a gente fica fora do braseiro. A mensagem já acabou. Eu só queria deixar uma breve passagem no final, porque como é que eu posso dizer? Eu ia falar isso na quarta-feira e eu já fui muito arrogante, pastor. Eu falo isso aqui, tá? E até quando eu me converti, eu usava algumas frases que eu via de outros pregadores, ou que eu via, ou que eu achava certo de falar. Creio que já falei até no altar, tá? Mas não me lembro. E tem uma frase que é muito constante, que fala assim: a igreja é santa, é terra santa. É verdade, tá, gente? É verdade. Não vem de qualquer jeito para a igreja, não. Se for para vir para a igreja de qualquer jeito, fique em casa. Eu só queria desmistificar isso, por favor. Não me leve a mal. É um pensamento meu. Imagina só, eu estou no altar e falo para você ficar em casa. Se você tiver pecado, se você tiver errado, se aconteceu qualquer coisa com você não está bem naquele dia. Não. O pregador falou para eu não ir para a igreja, para eu ficar em casa. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja, eu não quero ouvir a resposta de vocês. Deixa como reflexão. Qual o lugar mais propício para haver uma conversão? Eu sei que Deus pode fazer aonde Ele quiser. Mas aonde tem 2 ou mais reunidos no nome dEle, ou dentro de casa vendo televisão? Deixando de ir para a igreja para fazer qualquer outra coisa? Não precisamos responder. Só pensa. Por quê? A Bíblia diz: venha como estás. Não está escrito isso na Bíblia, mas tem versículos que diz isso, dessa forma. Olha o que está escrito em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os cansados, afadigados, oprimidos, eu os aliviarei. Jesus chama a todos. Então a gente deduz, né? Venha como estás. João 6,37 vai dizer: quem vier a mim, eu nunca os lançarei fora. Jesus convida a todos. Isaías 1,18 vai dizer: vinde a mim, ergue-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Deus chama aqueles até com pecado. Então quem sou eu para falar para você não vir para a igreja, se você não estiver num dia bom, ou tiver pecado, ou tiver acontecido qualquer outra coisa? Eu não sou ninguém, quem fala isso está totalmente errado. Me perdoa a minha opinião, tá? Então vem, deixa a mão. Não
deixe de ficar em casa, não deixe de vir para a igreja e ficar em casa não. Porque aqui na hora do louvor, você está ali adorando ao Senhor. Na hora da palavra, a palavra pode entrar no teu coração e te confrontar e te converter de novo. Deus pode te perdoar tanto aqui como em casa, mas aqui é o lugar mais propício para que nós venhamos a ter um avivamento de verdade com Deus. Amém, igreja? E assim eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus.